Inteligência artificial no desenvolvimento de projetos para automação industrial. Será que já está na hora de falar sobre isso? Será que a gente está atrasado? Ou será que é só um hype passageiro e logo tudo volta ao normal? Hoje a gente vai ver uma ferramenta muito simples para auxiliar no desenvolvimento de projetos. Não só no desenvolvimento de projetos, em assistências técnicas, em automação em geral, e não necessariamente só em automação. Você pode aplicar as mesmas ferramentas estudando ou desenvolvendo projetos em outras áreas. Então, vem comigo. O motivo desse vídeo é porque um inscrito do canal me perguntou se eu já trabalhei com equipamentos da Mitsubishi sendo controlados por um CLP da Onrum em EtherCAT. E a minha resposta é não, não fiz isso. Só que ao invés de responder a ele o que ele deveria fazer ou como ele poderia procurar a solução, eu resolvi gravar um vídeo para ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Então aqui a gente tem uma ferramenta que talvez vocês já conheçam, que é muito boa para compreensão de novos assuntos ou para assuntos que você já conhece, mas não conhece os detalhes de um determinado equipamento, ou precisa de uma informação rápida. Às vezes você conhece o equipamento, já conhece o assunto, mas precisa de uma informação rápida. Então, Notebook LM do Google tem sido uma mão na roda para ganhar tempo. Para fazer desenvolvimento, ainda não, mas para te auxiliar como alguém que traz as informações e te entrega de mão beijada, te entrega pronto, isso é uma maravilha. Então, acompanhe aqui comigo. Então, essa é a página inicial do Notebook LM, a página é notebooklm.google. Uma vez que você clicar aqui em teste o Notebook LM, se você tiver logado com a sua conta Google, ele vai aparecer uma tela como essa, com vazia ou com alguns exemplos de notebook. Tá? E o que são esses Notebook LMs? Bom, sem complicações, sem termos muito técnicos, o que é um notebook? Um notebook é um lugar onde você coloca arquivos de referência, fontes de dados de vários tipos, isso que é legal, e ele pesquisa para você nessas fontes. Mais do que isso, ele cruza com informações que ele pode pesquisar na internet e ele traz isso mastigado através de uma inteligência artificial, através de um modelo de linguagem. Então não é simplesmente uma busca burra, uma busca onde ele traz a informação crua. Ele pode juntar várias fontes de dados e juntar páginas de internet ou pesquisas que ele mesmo faz e te apresenta uma informação muito mais mastigada, como se fosse um ser humano. Então aqui nós temos a nossa tela para entrar com novas fontes de dados. Eu vou mostrar aqui como funciona. Vou reproduzir uma que eu já fiz ali para mostrar para vocês. Eu vou colocar 3 arquivos PDF aqui, ó. Então ele vai subir esses arquivos, deixa eu mostrar. Ele vai carregar esses arquivos aqui, ó. E eles vão ficar disponíveis para consulta. Eu já tenho esse mesmo notebook criado, mas eu vou usar esse aqui. E ele é bem autoexplicativo, tá? Do nosso lado esquerdo, nós temos as fontes de dados. Do lado, aqui no centro, nós temos um chat, como se fosse um chat GPT, o Gemini, ou qualquer outro, tá? Que hoje em dia todo mundo acostumado com um chat como esse. E do lado direito, nós temos o estúdio. O que é isso? Onde nós podemos guardar as respostas, as notas criadas. Ou seja, a gente pega essas fontes, estuda elas aqui no meio com a ajuda de um modelo de linguagem e registra aquilo que é mais importante para a gente. Isso aqui vem para o lado direito. E o que é melhor, a gente pode seguir com um loop. Se as informações compiladas aqui do lado direito forem boas o suficiente, a gente pode salvá-las e jogá-las como novas fontes de dados para consulta posterior. Na prática, para que serve isso? Essa é uma forma da gente utilizar um modelo de linguagem para ajudar a gente a trabalhar com um volume de dados grande. Imagina que você está usando o ChatGPT. Vou mostrar aqui um exemplo de notebooks que eu tenho. Se eu pegar aqui, por exemplo, Sysmax Studio, dá só uma olhada na quantidade de manuais que eu tenho nesse notebook. Todos esses manuais são exclusivos dos servos e controladores da Onrum.
E aqui eu consigo conversar com os manuais. Ao invés de eu consultar cada um deles, eu vou fazendo perguntas e a inteligência artificial busca as informações, cruza os dados em mais de uma fonte e me apresenta de uma forma mastigada. Aí depois, lógico, com responsabilidade, eu acesso o manual, porque ele me dá aqui a informação da onde ele trouxe, qual foi a fonte consultada ou as fontes consultadas para ele gerar essa resposta, e eu vou direto no manual, na página específica, leio e tiro as minhas conclusões. Isso é importante porque ele não acerta 100% das vezes, ok? Mas 99%, se você souber perguntar, ele vai te trazer a informação pronta. Vou dar um exemplo. Então aqui, nós acabamos de criar um... Deixa eu ver onde que eu criei. Aqui, esse. Ainda está subindo a última fonte de dado, tá vendo? Ele ainda está piscando aqui. A hora que ele terminou de subir a todas as fontes de dados, ou já no final, ele vai me dar um resumo do que essas fontes de dados têm. Então, ó, aqui ele está falando, esses 3 manuais, eu não coloquei esse nome. Esses 3 manuais, eles falam sobre comunicação EtherCAT com inversores da Mitsubishi FR-A800 e FR-F800. Ok? Então, é disso que trata esses 3 manuais. E eu coloquei eles aqui só para mostrar, é esse Quick Start Guide, que eu coloquei lá, tem 41 páginas. Esse daqui, que é um manual de instruções da placa EtherCAT, que tem mais 125 páginas. E eu tenho o manual do próprio inversor, dessa série A800, que sozinho tem 966 páginas. Então, só esses 3 manuais são mais de 1000 páginas de manual. Você imagina se eu estivesse conversando com uma inteligência artificial, tipo um ChatGPT ou Gemini, e eu tivesse que subir esse manual para fazer consulta. Eu colo o manual lá no chat para poder fazer uma consulta e conversar com o chat. Eu vou acabar com a janela de contexto. Ou seja, eu vou consumir toda a janela de contexto disponível só com as informações dos manuais. O Notebook LM utiliza uma metodologia um pouco diferente. Vocês podem pesquisar por RAG. Ele basicamente quebra os manuais ou as fontes de dados. Ele quebra em pequenos pedaços, que seriam parágrafos ou partes de página ou informações ali que ele considera como completa. Gera um banco de dados vetorial, e depois ele faz pesquisa semântica. O que é uma pesquisa semântica? Olha que legal. Ele entende o que está no manual, não é só um copia e cola. Ele interpreta o que está ali, ele entende, e quando eu faço uma pesquisa ou uma pergunta, ele entende a minha pergunta e busca informações relevantes conforme o significado do que eu pedi e o significado do que está no manual. Isso é uma busca semântica, ele busca por significado e não por texto, não por palavras exatas. Eu posso até errar a escrita e ele ainda assim vai trazer informações relevantes. É muito interessante, é muito bom. Aqui ele ainda está compilando a informação dessa última fonte de dado, então eu quero que ele termine, porque por enquanto, se eu fizer uma pergunta, ele vai usar só essas duas, ó. Ele não vai usar as 3. Eu quero que ele termine para fazer uma pergunta que tenha as 3. Enquanto isso, eu vou mostrar algo bem interessante que eu fiz há poucos dias para mostrar como é possível utilizar essas ferramentas a nosso favor. Eu estava em cliente, precisava da pinagem desse encoder específico e mandei ele procurar na internet, nesse caso no Gemini, e depois eu fui para o Notebook LM. Então, encontre o manual desse encoder e me indique o link para baixar. Eu não queria acreditar nele, eu queria o link para baixar o manual para ver se ele estava certo. Gere uma tabela de ligação com a pinagem específica desse modelo de encoder. E aí, depois dele pensar um pouco, ele, encontrei as informações exatas para esse componente, e ele me trouxe aqui, baixar o manual, e aí me trouxe a pinagem exata no padrão da SW e no padrão do fabricante. Porque quem fabrica esse encoder não é a SW. E eu só descobri depois que eu coloquei, fiz essa pesquisa. Quem fabrica é a Dynapar.
O equipamento na sua foto é comercializado pela ECW Eurodrive, modelo, e aí me dá o modelo do encoder segundo o código da ECW, mas é fabricado no Brasil pela Dynapar. Ele pertence à prestigiada série B58. Bom, eles gostam de colocar adjetivos aqui, mas é série de encoders, e aí me deu o código exato do mesmo encoder da Dynapar. E me deu um manual. Eu posso até clicar aqui no manual para vocês verem. Vamos ver se ele ainda está lá disponível. Olha lá, tá. Tá disponível. Esse é o encoder. E aí eu consegui verificar se realmente eu tinha o encoder na mão. Eu estava no cliente nesse momento. Então, conferi se é o encoder correto. Sim, era esse. Verifiquei os limites de tensão, cabeamento, sinais, tudo. Ok. Aqui, foi daqui dessa tabela que ele tirou as informações. Essa tabela e as próximas. Que ele tirou as informações que são respondidas aqui no Gemini. Então, ele me gerou uma tabela de interligação. Eu conferi essa tabela com o próprio manual e cruzei essas informações com o equipamento onde esse encoder estava ligado. Com isso, eu consegui ganhar um tempo enorme, muito mais rápido do que ligar na ECW. Eu tentei localizar, antes de usar o Gemini, eu tentei localizar pelo código ECW. Não é fácil de encontrar nos manuais da própria ECW. E aí eu falei, pô, deixa eu colocar alguém para trabalhar para mim, né? E coloquei o Gemini e foi a melhor coisa que eu fiz. E daí veio a ideia desse vídeo, dessa utilização aqui e de uma pergunta que um inscrito fez no canal. Deixa eu voltar a minha tela aqui no Notebook LM. Qual foi a pergunta que ele fez? Uau, ainda está subindo. Ah lá, completou. Ele me perguntou se eu havia feito a conexão entre esse modelo de inversor da Mitsubishi, A800, com os CLPs da Onron em EtherCAT. E ele queria ler a corrente do inversor, porque ela não está disponível no mapeamento padrão dos PDOs. Ele tem que mapear manualmente isso. E a minha resposta foi não, mas como aí eu queria mostrar como fazer, então tá aqui, ó. Eu peguei os manuais da própria Mitsubishi, coloquei no Notebook LM e agora, junto com vocês, eu vou perguntar. Ok. Estou trabalhando com um CLP da Onron que utiliza a plataforma Sysmac Studio. Por que isso é importante? Já explico. Nesses manuais não existe nenhuma referência a CLPs da Onron com Sysmac Studio. Se você olhar os manuais, ele faz todas as conexões, toda a parte de configuração, ele explica como utilizar o TwinCat da Beckhoff, que é a empresa de referência na área quando a gente fala sobre EtherCAT. Mas não existe nenhum exemplo para fazer a configuração a configuração do inversor com o Sysmac Studio. Então, olha só, eu não coloquei nada do Sysmac Studio aqui, e ele vai pesquisar e vai me trazer a resposta junto com a resposta do inversor. Então, ó, estou trabalhando com o CLP da Onron, que utiliza a plataforma Sysmac Studio, e quero configurar, configurar a comunicação EtherCAT com um inversor da série A800 da Mitsubishi. Como fazer essa configuração? Quais parâmetros no inversor são relevantes e por quê? E como configurar os PDOs para ler a corrente do inversor no CLP. Só isso. Veja que eu pedi informações do inversor da Mitsubishi e pedi informações do CLP da Onron, Sysmac Studio. Eu não estou cortando, não vou cortar.
Vou deixar aqui para vocês terem uma ideia do tempo, para quem nunca usou, para ter uma noção. Olha lá, já começou a responder. Lembrando, são 1000 páginas de um manual para eu, mesmo que eu estivesse folheando, provavelmente eu não tinha nem chegado nelas ainda. Então ele já me dá aqui, ó, configuração da comunicação. Parâmetros relevantes no inversor. E 3, configuração dos PDOs para ler a corrente. E por último aqui, configuração no inversor, configuração no CLP. Tá? Vamos ver se isso está certo? Então a gente tem aqui, ó, configuração da comunicação. Primeiro, o arquivo ESI. Para quem está acostumado a trabalhar com redes, sabe que geralmente a gente tem um arquivo de configuração daquela rede especificamente. No caso da EtherCAT, são arquivos ESI, EtherCAT Slave Information. Tá? Então o que você faz? Você pega esse arquivo, deixa eu mostrar. Vamos lá. Aqui, dentro do Sysmax Studio, se você vier aqui ó, na parte de EtherCAT, se você vier aqui no Master, clicar com o botão direito e colocar aqui ó, Display ESI Library, ele vai te mostrar todos os arquivos ESI que foram importados para dentro do software. Ou seja, todos esses equipamentos já estão previamente configurados no Sysmax Studio. Se eu quiser usar, é quase como plug and play. Eu consigo fazer certas alterações, mas as configurações básicas já estão prontas. Então aqui eu tenho todos esses equipamentos configurados. E olha que interessante, ó, tem alguns aqui da Beckhoff que aparece uma indicação em vermelho. Vou mostrar para vocês por quê. Se eu clicar em cima, ele me aparece aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Esse arquivo ESI não é suportado pelo Sysmax Studio. Então, essa versão de arquivo foi escrita de uma forma que está fora do padrão que o Sysmax Studio suporta. Como esse é um arquivo ESI feito pela própria Beckhoff, muito provavelmente ele está num padrão mais novo do que o Sysmax Studio suporta. Ok? Então, esse é um motivo possível. E aqui tem diversos da Yaskawa, ASCW, Beckhoff e os próprios da ON. Ok, então vamos voltar lá. Isso é o arquivo ESI, por isso que eu fiz esse parênteses. Então, uma vez que você importou o arquivo para dentro do Sysmax Studio, ele vai estar disponível para ser usado. Em seguida, a configuração da rede. Com a rede conectada, utilize a função de escaneamento de rede do Sysmax Studio. Então, é quase um passo a passo para você fazer online. Aí, modo de operação, o inversor deve ser colocado no modo de operação de rede, ou seja, NET. Aonde está essa informação? Está aqui, ó. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai me mostrar da onde ele pegou. E se eu clicar em cima, olha só que interessante. Ele me leva lá no trecho do manual que tem essa informação. Só que você vê que ele está desconfigurado, ele não está exatamente igual ao manual propriamente dito. Ele não está assim, ó, bonitinho. Por quê? Porque ele quebrou o manual em pedaços, salvou esses pedaços e agora ele está consultando um pedaço específico. Tá? Mas eu posso simplesmente verificar onde. Ó, ele está me falando aqui. Ó. Deixa eu voltar. Ele está me falando para colocar no modo de configuração de rede. E uma forma de fazer isso é mantendo o parâmetro PR79 em 0 e ajustando o PR340 para 10. Se eu tiver dúvida, eu posso vir aqui, nenhum dos manuais. Aí eu tenho que ver qual é o manual, o melhor manual para essas informações e pesquiso. Então eu tenho aqui 79. Não vou nem pôr PR. Deixa eu ver se é PR, né? Isso, 79. Não me informa. 340, vamos ver. Olha lá, 340 em 10. Ele me jogou num trecho do manual. Aí é minha responsabilidade voltar um pouco. Ler do que a gente está falando. Configuração e modificação dos PDOs. Nesse caso, RX-PDO do ponto de vista do inversor. Ou seja, o conjunto de objetos que o inversor vai receber. Depois deve ter os TX-PDO. Aqui, TX-PDO. Também, que são o conjunto de objetos de dados de processo, né, que é o PDO, que serão enviados a partir do inversor, do ponto de vista do inversor. E essa configuração que a gente está vendo aqui é uma configuração da Beckhoff, tá? Do TwinCAT. Mas,
Se você ler, ele vai ler aqui, ele vai te falar exatamente isso, que o PR340 deve ser colocado em 10. Em outros manuais, eu posso vir aqui, ó, 79. Olha lá. Quick Start Guide, Inverter Settings, PR340 em 10 e o PR79 em 0. E depois, se eu tiver dúvida, eu posso ir no próprio manual do inversor e pesquisar esses parâmetros para entender a função deles, né? Não é legal simplesmente copiar e colar. Então vamos lá, 340, vamos ver se eu tenho esse parâmetro fácil. Não tenho ele aqui. Na verdade, eu tenho muitos 340. Deixa eu ver. PR340. Vamos ver se ele vai me mostrar aqui. Olha lá. Operações. Então, aqui, ó, falando do 79 na página 395 e falando do PR340 na página 404. Então, vamos lá na 395. Então, aqui é o modo de operação. Ele está me explicando o que é esse parâmetro 79. Aqui ele me dá as opções do parâmetro 79. Quando eu colocar 0, é isso que vai acontecer. Quando eu colocar 1, é isso que vai acontecer. E me mostra na interface do inversor o que vai aparecer nos LEDs. Veja, eu não estou seguindo cegamente o que o notebook LM me devolveu, mas é um norte. E é muito mais rápido saber o que pesquisar nos manuais. E em qual manual pesquisar. Aqui eu estou com 3, mas tem conjuntos aqui que eu tenho 20, 30, 40 manuais. Tem milhares e milhares de páginas para consultar. Então, assim, é uma mão na roda. Ok? Bom, então aqui nós temos o passo a passo. Aqui são os parâmetros relevantes no inversor e por quê. Então, PR340, PR1300, PR168 e 169. Está falando aqui sobre o firmware do inversor. Pode ser que a gente está usando um manual que é para um determinado equipamento mais novo e o que você tem lá em campo é um equipamento mais antigo. Aí o ideal é baixar o manual específico daquela versão de firmware. Isso acontece. Tá? E PR800, de método de controle. Então são parâmetros relevantes que eu deveria colocar a minha atenção. E aí uma vez que eu coloco a atenção neles, vou lá no manual e olho, pode ser que aqui apareçam outros parâmetros que me interessam, eu pesquiso eles também. Ok? Aqui tem uma explicação sobre como que funciona a troca dos modos de operação no equipamento da Mitsubishi, no inversor da Mitsubishi, e assim vai. Com conhecimento dos equipamentos da Mitsubishi, ou vamos dizer que você não conhece, com conhecimento de outros equipamentos, outros inversores, você já tem uma boa base para interpretar o que o manual está te falando. E o notebook LM, ele serve como uma bússola para te mostrar aonde você tem que olhar, ok? Então não trabalhe com ele cegamente, mas use como um ajudante extremamente inteligente e que não tem nenhum conhecimento de campo. Ele tem pouquíssima experiência, mas é muito rápido e inteligente. Tá? Então, ele faz você ganhar muito tempo. Ok? Então, aqui a gente tem as configurações do inversor e aqui embaixo as configurações do PDO para ler a corrente. Então, a gente vai ter que configurar. Por que o 1300? Se você olhar lá no manual, 1300 é para a gente habilitar o mapeamento configurável. Para a gente habilitar um mapeamento configurável do inversor, porque ele tem um mapeamento padrão de fábrica. Então, eu habilito a configuração desse mapeamento. Ok, aqui a gente tem o PR1300, que vai indicar para a gente, se ele tiver em 0, a gente vai usar o mapeamento padrão. Se ele tiver em 1, eu posso fazer alteração nesse mapeamento. E, se eu vier aqui, eu vou ver que o PR 1306, 1307, 1308, 1309, todos esses são parâmetros onde aqui eu monto o meu mapeamento. Então, na hora que eu passo o 1300 para 1, ele começa a olhar nesses parâmetros aqui, onde eu faço o mapeamento. Então, eu posso ter no 1306 e 1307 os valores padrão. Deixa eu ver se aqui é o TX. Target Velocity. Não quero esse. Não é nesse. É esse aqui. 1316. 1306 é o que será enviado do CLP para o inversor.
1316 do inversor para o CLP. Então, do 1316 em diante. 13, 16, 17, 18, 19, 20, assim vai. Então, aqui ele já vem configurado por padrão como uma status word, que vai devolver para o CLP. O 1317 é a velocidade atual. O 1318, aqui ele configurou como torque. Mas esse 1318 eu posso colocar o valor 2, ele vai me mostrar a corrente. Ou eu posso seguir exatamente até esse mapeamento aqui, ó. Veja, esse mapeamento ele me dá o torque, me devolve a velocidade em RPM, me devolve a velocidade em frequência, em Hertz. Não preciso, na verdade, né? Eu posso calcular isso, mas se eu tiver sobrando aqui PDOs, eu posso mapear ele e pegar a informação mastigada. Eu posso pegar aqui também a corrente e a tensão de saída. Se eu seguir esse mapeamento que está no manual, já é mais do que suficiente para atender o que o nosso colega perguntou nos comentários, como utilizar, fazer a leitura de corrente do inversor, ok? Então aqui nós passamos pelo Notebook LM, eu citei, nesse caso aqui, uma leitura. Aqui eu usei o Gemini, mas podia ser o ChatGPT, podia ser qualquer outro. Por que o Gemini? Porque ele está associado ao Google e ele é gratuito. Eu não tenho uma conta paga do Gemini. Eu uso contas pagas de outras LLMs, né, como é o caso do ChatGPT. E aí eu posso trazer mais informações no futuro, se vocês gostarem de uma série como essa, de ferramentas básicas que possam fazer você ganhar tempo. Lembrando que toda inteligência artificial, todo modelo de linguagem não é determinístico. Isso quer dizer que cada vez que eu fizer uma pergunta, ele vai me dar respostas diferentes, ligeiramente diferentes. Então ele não serve para você usar cegamente numa aplicação onde exista risco. Então você não vai simplesmente pegar o que está aqui, copiar, colar numa máquina e não olhar o que está acontecendo. Você pode machucar uma pessoa, pode matar alguém. Tá? Não é uma página de internet que vai sair do ar. Não é um aplicativo que vazou seus dados na internet. Não. É a mão, a perna de uma pessoa ou um pai de família que pode morrer. Simples assim. Então, seja responsável. Utilize as informações a seu favor. Utilize tudo que está aqui disponível, mas tenha responsabilidade. Ok? Então aqui nós temos... Aqui foi a pergunta que eu fiz, voltando lá. Como eu pedi para ele gerar a tabela, ele gerou, eu conferi, realmente essa tabela está certa. E eu utilizei, deixa eu voltar aqui, nesse projeto, eu estava tirando um drive da ECW, colocando um drive da Beckhoff, controlando o motor encoder da própria ECW. E aí eu utilizei os manuais aqui da própria Beckhoff, desse servo acionamento especificamente, para fazer uma série de perguntas, e aqui nesse caso as últimas eram relacionadas ao tuning de um motor de terceiros. Então isso ajuda bastante, te direciona e ganha muito tempo, ok? Eu posso mostrar como um bônus, para quem ficou até aqui, uma coisa que é bem interessante. Deixa eu ver se eu crio um para vocês verem agora. Deixa eu ver aqui se dá para a gente fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu odeio... Deixa eu voltar aqui. Eu não sei vocês, mas eu odeio fazer relatório. Não gosto de relatório. É um mal necessário. A gente precisa dos relatórios para poder receber, para poder atender o nosso cliente, para mostrar o que aconteceu, para servir para eles melhorarem os processos deles. Mas eu não gosto de relatórios. Deixa eu pegar aqui um arquivo MP3 de uma ligação que um cliente me ligou, me pediu ajuda, me perguntou algumas coisas, a máquina dele estava com um problema muito simples. Um equipamento da Yaskawa estava com um problema de conexão com o encoder. Então, o servo-acionamento e o servo-motor da Yaskawa estavam com um problema de conexão com o encoder. Para quem conhece esses equipamentos, sabe do que se trata essa falha. Uma falha AC9 ou AC90, que é uma desconexão. Geralmente é cabo, mas algumas vezes, como foi esse o caso,
pode ser um problema no encoder do motor. Eles foram desmontar da máquina, a pessoa que desmontou não sabia, deu pancadas no eixo para poder soltar do redutor. Resumindo, eles estragaram o encoder do motor. Agora tem que ser enviado para manutenção ou substituir o motor lá. Então, é uma brincadeira, um desconhecimento que saiu caro, vai sair caro. Mas olha que interessante. Eu gravei essa conversa com esse cliente, então tem a minha comunicação com ele. Coloquei aqui no notebook LM e vou pedir para ele aqui, gere um relatório técnico contendo a descrição do problema, a causa, não, antes de descobrir a causa, os testes que foram feitos, a causa, a solução e recomendações. Normalmente são os itens que vai ter num relatório de assistência técnica. Seja profissional e conciso. Senão ele vai encher de coisas. Vamos ver. Olha só que interessante. Eu peguei o meu diálogo com o cliente, algumas coisas que ele foi perguntando, outras que eu perguntei, pedi para ele fazer. Ele gerou um relatório. Como eu pedi conciso, ele ficou pequenininho. Mas olha só. O relatório de assistência técnica, o equipamento é um servomotor da Yaskawa, é aqui o modelo dele. A descrição do problema. O painel da máquina apresentou um estado de alarme. O drive correspondente exibia código AC90. Testes realizados em inspeção visual e conectividade, limpeza de contatos, que tinha um rapaz lá que fez isso. Teste de inversão de cabos. Confirmação e diagnóstico. Qual foi a causa, a solução e recomendações. E algumas peças de reposição aqui embaixo. Manuseio adequado, inspeção do redutor, treinamento e peça para reposição. Tá exatamente como eu escreveria? Muito provavelmente não. Mas eu posso descrever como eu quero que ele faça e ele vai gerar o relatório. Mas isso me dá um norte, de novo, eu não preciso pensar em tudo o que aconteceu. Não preciso pegar todas as anotações e às vezes a gente não faz o relatório na hora. Vai fazer no dia seguinte, daqui 3 dias. Então ele me dá um relatório pronto, onde eu pego esse esqueleto, eu não copio e colo ele, mas eu pego esse esqueleto, é verdade, a gente fez isso, e faço a minha descrição. Ou, dependendo da situação, a gente pode simplesmente copiar e colar, ok? Então, essa é uma outra forma de você ganhar tempo, utilizando inteligência artificial com responsabilidade na automação industrial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no like, se inscreva se você não for inscrito e até o próximo vídeo.